No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje vamos falar do meio ambiente e a qualidade de vida da população. De acordo com um estudo realizado pelo Unietos, 69% das empresas brasileiras reconhecem que a inclusão da sustentabilidade no planejamento estratégico é uma necessidade de todos. Para conversar sobre esse assunto, eu trago a Gabriela Yamaguchi, que é gerente de comunicação do Instituto Acatu desde 2013 e atua como palestrante e facilitadora da metodologia Acatu Lab, é isso? Acatu Lab. Agora Lab. tudo que é moderno é Acatu Lab. Tudo é bem? Lab, né? Seja Boa bem-vinda ao nosso tarde. programa. Muito obrigada. Vai ser um prazer conversar com vocês. Essa pergunta, Gabriela, que eu acabei de falar, ela demonstra que é a realidade mesmo? Essa nova consciência? A essa consciência e mais até o que a consciência traz? Traz uma cobrança mesmo dos consumidores e das pessoas por mais informações das empresas, pelas empresas serem mais transparentes e contarem como é que essa história de sustentabilidade na prática, como é que a sustentabilidade traz mudanças para a nossa qualidade de vida. Isso é muito importante. Nosso outro convidado é o Emiliano Graziano, engenheiro agrônomo, gerente de sustentabilidade da BASF para a América do Sul desde fevereiro de 2015. Tudo bem, Emiliano? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, o prazer é meu, prazer estar aqui falando com vocês. Você também é uma pessoa entusiasmada? Você acredita que realmente que essa nova consciência está presente? Ou é uma onda passageira? Não, a sustentabilidade ela é parte da estratégia do negócio. Se você não aderiu ainda a isso voluntariamente, certamente involuntariamente você já está envolvido, porque não é mais possível produzir ignorando seus impactos e levando em conta os seus efeitos no meio ambiente e na sociedade. É possível um crescimento sustentável? É possível, é desejável e tem que ser parte do seu planejamento estratégico. Quer dizer, hoje, pela concorrência, se você não se vota para a sustentabilidade, você perde espaço no mercado. Eu acredito que não que você perca espaço, mas você deixa de ganhar. Há muitas oportunidades onde você conecta as questões ambientais e sociais, que você consegue sim fazer a sua empresa caminhar uma lucratividade e a sua sustentação financeira. Como acontece toda terça-feira, o jornalista Frank Valverde, que é o nosso colunista de cultura, presente no nosso programa. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel, Gabriela, Emiliano e você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Ô, Frank, você acompanha os nossos dois convidados? Há realmente uma nova consciência? Eu acredito que sim. Hoje em dia as pessoas não compram mais os produtos só pela qualidade dele. Ele quer saber o que vem agregado com esse produto, né? Por exemplo, não vou citar marcas, mas marcas que trabalham ou que produzem seus produtos usando mão de obra escrava ou semi-escrava, com certeza elas são excluídas pelo grande público, né? Legal. Como o nosso WhatsApp está bloqueado temporariamente, você pode participar do nosso programa fazendo sua pergunta ou comentário através da nossa página no facebook.com/Observatório Três Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal, observatório3setor.com.br, simultaneamente na altv.com.br e na Rádio Trianon AM 740. Cumprimento os ouvintes da Rádio Trianon, que na próxima quinta-feira estaremos lá, né? No nosso programa de quinta só vai para a rádio. Gabriela, já é possível dizer que existe uma sintonia entre o consumidor e essas empresas que agregaram a sustentabilidade no seu planejamento estratégico? Já.
É possível porque justamente hoje, por conta das nossas redes sociais, é difícil ficar um tempinho sem WhatsApp. Por conta justamente dessa conexão da comunicação, os consumidores eles estão com maior acesso às informações que essas empresas disponibilizam. Então, esse canal de conexão de fato das empresas, dos produtos, das marcas, vai muito além do que está no rótulo, vai muito além do que está na gôndola do supermercado, chega também em todos os canais de comunicação das próprias empresas. Então, a gente pode até dizer mesmo que as empresas hoje têm um desafio dos seus canais de comunicação institucional renovarem, inovarem no jeito de comunicar para darem informações adicionais sobre esses caminhos mais sustentáveis dos seus produtos. Eu respeito os direitos dos trabalhadores na produção dos meus produtos, eu consigo, na verdade, ter esse cuidado muito grande com os recursos naturais no momento que eu produzo tudo que está ao nosso redor, para fazer esse microfone, para fazer esse cachecol, para fazer essa blusa, para beber essa água. Tudo que está ao nosso redor foi produzido e deve ser produzido cada vez mais respeitando esses limites dos recursos naturais planetários e um jeito de produzir que preserve o bem-estar também da sociedade, também da economia, também do nosso dia a dia. Tem que estar conectado com o nosso dia a dia. Essas informações precisam estar mais acessíveis para o consumidor. E elas estão mesmo acessíveis? Você acredita que as empresas agora, essa onda da sustentabilidade apareceu constando no planejamento estratégico das empresas, ela já vem desde uma década, eu ouço falar disso, né? É isso mesmo? Foi nos últimos 10 anos que começou a se despertar uma nova consciência? Olha, a sustentabilidade, como parte do planejamento estratégico, tem aí uma grande marca que é a partir da Rio 92, né? Acho que a Rio 92 foi... Nossa, você foi fundo lá realmente atrás. O grande divisor de águas onde não dava mais para ignorar essa questão e você tinha que incorporar pelo menos os aspectos ambientais ali no seu planejamento. Ela como o tripé, né, da sustentabilidade, o econômico, financeiro e ambiental, já assim é uma questão um pouco mais recente de uma década, mas parte do nosso planejamento estratégico, eu acho que a grande marcação que a gente pode fazer aí foi a Rio 92. Essa notícia provocada pela Samarco lá em Mariana foi um choque, né? Porque se imaginou que uma empresa como aquela preservasse o meio ambiente, tivesse cuidados mínimos, né? É um choque para todos nós quando a gente vê qualquer tipo de acidente, né? Você nunca está esperando, você acredita que uma empresa com o porte da Samarco, e quem conhece o trabalho sabe que eles são muito zelosos, que eles têm altíssima tecnologia, profissionais muito competentes, mas a gente está sujeito a esse tipo de consequências que a gente pode ter de um efeito natural, ou de um erro de cálculo, ou de alguma coisa que escapa desse planejamento bem feito, né? É possível pensar que uma empresa do porte dela não tivesse alguns cuidados, porque o que aconteceu foi surpreendente, né? Do ponto de vista de como ela estava se preparando para o que poderia ocorrer, né? Sim. Todos os dias quem trabalha na parte de meio ambiente, de segurança, de sustentabilidade das grandes empresas, pensa nesse impossível. A gente convive diariamente. Eu vou trabalhar hoje pensando o que eu posso fazer para melhorar o que a BASF faz nas suas áreas de segurança, de meio ambiente, de recursos humanos. A gente sempre está buscando o desafio. Então, esse risco, certamente, ele sempre passou pela cabeça de todos. O que nunca passa pela cabeça de quem trabalha numa empresa como essa é que ele vai se concretizar. Porque a gente está sempre dando o melhor. E ninguém quer que as coisas deem errado. Então, é uma coisa, sim, que todo profissional está acostumado a conviver com isso, mas a gente lamenta muito quando isso acontece. E quando você perde a guerra da comunicação, é complicado, né? É complicadíssimo porque reputação é aquele ditado. Você demora uma vida inteira para construir e um dia você perde. Reputação, a transparência. O que foi muito falado na época, justamente do que aconteceu com a Samarco, a Samarco foi tão avaliada pelo acidente em si, quanto pelo que aconteceu depois do acidente. A maneira como a empresa se comportou, a maneira como ela comunicou o que aconteceu, tudo isso é realmente você se preparar para o impensável que é um acidente? Sim. Essa responsabilidade é esperada das empresas, de todos os atores da sociedade, muito mais até muitas vezes do que o próprio governo. As empresas são cobradas por terem esse planejamento e essa previsibilidade. Reputação é tudo.
O que foi surpreendente no caso da Samarco é que há falhas do governo, né, na fiscalização, houve falhas. Né? Existe o que a gente chama de uma... Tudo que a gente tem para olhar na agenda da sustentabilidade, hoje está sobre esse compasso da responsabilidade compartilhada. Não existe culpa de um só, ou de um só ator da sociedade. Todas as questões que a gente precisa endereçar, elas estão compartilhadas por todos os atores, inclusive nós da sociedade civil, nós instituições que temos que fiscalizar, temos que acompanhar. Então, o governo foi duramente criticado também, porque quem é que estava fiscalizando? Quem é que garantia que aquela sirene não estava funcionando? Todas as questões que, vejam só, onde é que foi mais disseminado? Redes sociais. Todas as pessoas começaram a falar muito sobre todas as questões dentro das redes sociais. Então, todos nós, não são só as empresas, né, mas os governos também têm que aprender a comunicar melhor. A gente sabe que os governos também não estão comunicando bem, até mais do que isso. A comunicação é uma responsabilidade de governos, a Muito educação para o consumidor. Ô, Emiliano, que lições nós devemos aprender desse episódio que pode ser agregado de valor para as empresas que se preocupam com a sustentabilidade? Eu acho que o caso da Samarco ele é uma lição já se tornou um caso exemplar para a gente trabalhar em sustentabilidade, governança, gestão de riscos, porque uma primeira lição que nos traz é quando você faz esse cálculo por exemplo, para calcular a altura da barragem que eles utilizaram, você usa um fator técnico que é o evento extremo dos últimos 50 anos. Com o fenômeno das mudanças climáticas, esses eventos extremos ou aumentaram ou acontecem a cada intervalo de tempo menor. Então, essa é uma lição importante. A gente precisa rever as nossas metodologias de cálculo de risco, né? Esse é o primeiro lado. Segundo lado, precisamos realmente de um diálogo muito mais intenso com todos os stakeholders locais, com as associações de bairro, com o governo. Você precisa garantir que o governo está fazendo a parte dele, cobrando do governo e fazendo a sua parte. Então, a parte de comunicação também é uma lição importante que a gente teve. E eu acho que o mais importante é a lição do imponderável. A gente começa a pensar, quando a gente trabalha com riscos ambientais, exclusivamente na característica daquilo que está ali no seu controle ou na sua região, que é conhecido. E o imponderável, muitas vezes, a gente deixa de contar. Hoje, feliz ou infelizmente, o mundo é globalizado e nós temos essa imponderabilidade mais presente. Você vê, por exemplo, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro trabalhando com ameaça terrorista. Isso era imponderável 20 anos atrás no Brasil. Hoje é uma realidade e a gente tem que se adaptar. Por que não um atentado terrorista a uma barragem hidrelétrica brasileira na época das Olimpíadas? Isso chamaria atenção para a causa terrorista? Chamaria. Então, o imponderável também tem que estar no nosso horizonte, né? É verdade. E lembrando que o Observatório do Terceiro Setor realizou uma campanha para a recuperação de Mariana. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência.
nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. São Paulo já foi chamada de o túmulo do samba. O motivo eu não sei. Afinal, há tantos sambistas espalhados pela cidade com mais de uma nota só. Aqui no bairro do Bexiga, de forte tradição italiana, andava um filho de imigrantes da velha bota, João Rubinato. Se vocês não estão lembrados, dá licença de eu contar. João Rubinato é Adoniran Barbosa, considerado o inventor do samba com a cara da Pauliceia. Junto com o grupo Demônios da Garoa, Adoniran eternizou na memória de todos os brasileiros sambas feitos em mesas de bares e cantinas aqui do bairro. E pela primeira vez em 66, emplacou um samba feito em São Paulo no Carnaval do Rio de Janeiro com o famoso Trem das 11. A lista de sucessos é grande. Saudosa Maloca, Samba do Ernesto, Iracema, As Mariposa, Bom Dia Tristeza, entre tantos outros. De infância pobre e difícil, tornou-se um ícone da MPB. Referência para sambistas de todas as épocas, Adoniran Barbosa enterrou de vez a ideia que paulista não sabe fazer samba. Sem dúvida, um dos maiores do país. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Aqui do Acatu, não. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora com a reportagem da Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo, sobre o desmatamento na América Latina. A Leda Letra, de Nova York, tem as informações. Intervenções agrícolas em grande escala em vários países contribuíram para o desmatamento, segundo um levantamento da Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, a FAO. Na América Latina, o uso extensivo de terras para o pasto e a produção de soja em escala industrial são alguns dos fatores que causaram 70% do desmatamento na região. O relatório apresentado pela FAO afirma que no Brasil, mais de 80% do desmatamento está associado à conversão de terras em terrenos para pastagem. Por outro lado, o país vinculou o crédito rural com critérios ambientais, evitando a perda de 270 mil hectares de florestas que seriam utilizados para a produção de carne de vaca. A FAO também elogia o país pela iniciativa Bolsa Verde, um programa de transferência condicionada de dinheiro que entrega recursos a famílias pobres. Essas famílias precisam manter suas terras e gerar de forma sustentável os recursos naturais. A agência da ONU destaca a necessidade urgente de se promover mais interações positivas entre agricultura e florestas, focando na agricultura sustentável e na promoção de segurança alimentar. Mas a FAO lembra que não é preciso acabar com as florestas para produzir mais alimentos. O relatório O Estado das Florestas do Mundo foi apresentado na abertura do Comitê da FAO sobre Florestas em Roma, na Itália. Segundo o levantamento, desde 1990, 20 países melhoraram seus níveis de segurança alimentar enquanto mantiveram ou até aumentaram sua cobertura florestal. Chile, China, Gâmbia, Irã, Turquia e Uruguai são algumas dessas nações. Da Rádio ONU, em Nova York, Leda Letra. Muito bem.
Emiliano, no início do programa você disse que era possível um crescimento sustentável. Não está acontecendo isso no nosso país, né? Como é um crescimento sustentável? E a cada dia que passa nós perdemos um pouquinho da Mata Atlântica, né, das nossas florestas. De que maneira a gente pode reverter esse problema? Já que você, como engenheiro agrônomo, já deve ter pensado nisso em algum momento. Sim. Né? Olha, um dos grandes mecanismos que o governo tem a seu dispor para a gente conseguir fazer essa indução do crescimento mais sustentável é a vinculação do crédito ao cumprimento e ao reforço das obrigações ambientais. Então, se você não tem o CAR, por exemplo, que hoje é um documento obrigatório para as fazendas no Brasil, pequenas, médias, grandes, gigantes, você não tem esse documento regular, você não vai ter acesso a crédito dos bancos públicos, que é o grande financiador da agricultura brasileira. Sempre foi, né? Banco do Brasil, lá atrás, Banespa no estado de São Paulo. Se você vincula isso dessa maneira tão simples, você induz o movimento de regularização e, portanto, o movimento ou de plantio, de proteção de margens, seja aquilo que é necessário para regularizar a documentação da fazenda. Então, essas vinculações, elas são indutoras simples que o governo pode adotar. Você também pode partir para uma instrução de mercados alternativos, como o crédito de carbono. Ainda não é um mercado regulado no Brasil, né? O governo brasileiro tem estudado, tem cientistas e pessoas dedicadas bastante tempo, com bastante profundidade ao tema. Pode ser uma realidade num futuro próximo, para o Brasil como para a América do Sul, mas ainda não está regulado. Agora, se isso passar a ser regulado, cada produto que você emite, que evita a emissão de 1 tonelada de carbono, cada produto que você comercializa vai te trazer um crédito, então vai te trazer um financiamento adicional, vai te trazer, obviamente, um valor adicional para o seu produto. Então, a gente tem várias formas de você conseguir induzir esse desenvolvimento mais sustentável. Com políticas públicas, acho que a gente resolveria isso. Começaria resolvendo. Ajuda, e não só a política pública, mas o comprometimento das empresas. As empresas podem fazer muitas coisas voluntariamente e fazer isso à frente do governo. A BASF participa de uma iniciativa pioneira, por exemplo, no setor de resíduos, na área de agricultura, que é a coleta e destinação final, reciclagem das embalagens de agroquímicos. Tudo que você passa na sua cultura para proteger, seja a sua flor, seja o milho para crescer, proteger de insetos, de fungos, vem dentro de uma embalagem plástica, de papel ou de um plástico metalizado e por aí vai. Hoje o Brasil é o campeão mundial. 95% ou mais que isso dessas embalagens são recolhidas e recicladas no Brasil. A gente é o exemplo para o mundo inteiro. Isso a indústria química começou a fazer antes da regulamentação do governo para obrigar. Por quê? Porque a gente enxergou que isso era uma oportunidade de aliar a consciência ambiental com melhores negócios para a gente e com um desenvolvimento mais sustentável. A indústria pode fazer isso. Ótimo. E o segredo é esse, né? Sempre procurar desenvolver alternativas para melhorar. Sobretudo os resíduos sólidos da nossa cidade, e nos grandes centros urbanos, né? Não é só São Paulo, né? É um grande problema, né? É um super problema e o que nessa agenda é sempre importante lembrar é o que falta. Qual que é o vão, né, o que a gente chama o gap, para a gente conseguir ter resultados mais positivos. Então, ter soluções no dia a dia, ter soluções que, de fato, como o Emiliano estava dando um exemplo bem concreto, lidar com resíduo, lidar com embalagens, caso a caso, item a item, já é um avanço. O que falta a gente também ter no olhar do planejamento de cada um desses problemas é o quanto que falta ser endereçado. Temos avanços, conseguimos em 1 ano e meio aumentar o índice de reciclagem, por exemplo, na cidade de São Paulo, de 1,3% para 2,5%, chegamos a 6,5% agora em 2016. Vamos comemorar? Vamos. Mas falta muito ainda. Falta muito ainda. Então, na agenda das florestas, né, que é a nossa agenda pelo qual o Brasil é tão cobrado, é a mesma coisa. A gente fala em preservação de 250 hectares, que é a notícia que a ONU estava noticiando hoje. Qual é o nosso vão, nosso gap? O quanto falta a gente recuperar de florestas no Brasil? 12 milhões de hectares. Então, é esse númerozão que a gente tem que olhar e pensar o que nós precisamos fazer enquanto sociedade, todo mundo junto, para conseguir recuperar 12 milhões de hectares de florestas no Brasil. E o que o Acatu está fazendo? Enquanto você fala, nós vamos mostrar um vídeo do Acatu. Não? Ainda não? Ah, muito bem. É um vídeo institucional. A gente vai ver agora?
É? Vamos lá? Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Muito bom. Muito interessante. Você está dizendo aqui, enquanto o espectador viu o filme, que isso é para destinado às escolas, né? Isso, esse é um filme que foi feito justamente para apresentar para as escolas o que são esses 4 R's de uma maneira bem didática e simples. Qual que é a sacada, a ideia? Vamos investir em educação. Vamos investir nessa geração que está nas escolas para que eles possam aprender valores e comportamentos. O que está por trás de cada uma dessas ideias e como colocar essas ideias na prática. Levar isso para as escolas é super importante. Ajuda os professores a introduzir esses conceitos dentro de sala de aula. É uma mudança cultural é fundamental, né? Sobretudo para quem quer uma mudança cultural. É, porque você tem que pensar o seguinte, se você vai mudar alguma coisa na sua vida, geralmente você pensa, por quê? O que te faz mudar? E é esse motivo, essa vontade de mudar, que a gente tem que buscar cada vez mais num discurso que conecte com a vida das pessoas, com o indivíduo. Muito bem, você que está esperando agora sim a nossa coluna Falando em Cultura, com Frank Valverde. Muito bem, João. Hoje eu tenho uma dose dupla da Casa das Rosas, né? A Casa das Rosas é um local que por si só já vale uma visita, né? É um dos últimos casarões ainda inteiros e vivos, né, da Avenida Paulista. E você que vai visitar a Casa das Rosas, antes de conhecer essa obra que é arquitetônica, né, que foi um projeto do Ramos de Azevedo, né, o grande arquiteto paulista, né, do século XX. Se não me engano, construiu o Teatro Municipal. Exatamente, o Teatro Municipal é projeto do Ramos de Azevedo, que hoje, né, ele acabou dando nome à praça onde está hoje o Teatro Municipal. E dentro da Casa das Rosas você tem 2 exposições que merecem serem vistas. A primeira é Quase Roteiro, Centenário de Murilo Rubião. É uma exposição que tem a curadoria do Kleber Cabral e mostra obras e trechos de contos do Murilo Rubião, que foi o grande representante brasileiro da literatura fantástica, né, dos grandes expoentes da literatura fantástica brasileira. Se estivesse vivo, completaria 100 anos agora em 2016, e essa exposição é em homenagem ao Murilo Rubião. E a outra exposição, também em homenagem agora aos 60 anos da poesia
concreta, é a exposição chamada Estrutura Explodida, Vidobra de Haroldo de Campos. Você ouviu bem, Vidobra, que é mistura de vida e obra do Haroldo de Campos, que é um dos poetas que criaram a poesia concreta junto no com Brasil. Décio, né? Décio Pinhatari, Augusto de Campos, aqui em São Paulo. E lá no Rio, durante algum tempo, também teve o Ferreira Goulart, o Vladimir Dias Pino e o Ronaldo Azeredo. Né? Foram os 6 que participaram da exposição de arte concreta, né? A exposição Nacional de Arte Concreta, em 56, aqui em São Paulo, e no início de 57, no Rio de Janeiro. É uma bela exposição. Essa exposição, Estrutura Explodida, em homenagem ao Haroldo de Campos, teve a curadoria do poeta Júlio Mendonça, que com muita sensibilidade e muito bom gosto organizou essa bela exposição. Recomendo as duas, de graça, não paga nada e você faz um belo passeio. O funcionamento da Casa das Rosas? O funcionamento da Casa das Rosas vai na segunda-feira costuma fechar, né, como acontece com a maioria dos museus, e funciona durante a semana, no horário comercial, às vezes um pouco mais estendido na parte da noite também, né? Para quem quiser visitar também o trabalho, logo depois do trabalho pode sair e visitar a Casa das Rosas, e fica na Avenida Paulista, número 37, próximo à estação Brigadeiro do metrô. Olha, uma dica é você dar uma caminhada na Paulista, que fecha, né, no domingo. No domingo. E vai até a Casa das Exatamente. Rosas, que fica ali no início, né? No início da Paulista. No início da Paulista. Ela está fechada. Muita gente contra, mas eu sou a favor, e as pessoas caminhem e façam uma visita lá. Claro, é a Praia Paulistana. Muito bem. Frank, fica com você, né? Parabéns pelas informações. E agora... Eu teria uma questão para os nossos convidados, né? A legislação brasileira, ela favorece a sustentabilidade ou não? Muito bem, eles vão responder isso depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nós deixamos no bloco anterior uma pergunta feita pelo Frank Valverde, no ar. Agora sim, Frank, acho que é melhor repetir para os Vamos nossos repetir, convidados. tanto para o Emiliano como para a Gabriela. A nossa legislação, a legislação brasileira, ela favorece a sustentabilidade ou não? Porque o que a gente percebe, até complementando um pouco a questão, é que as empresas hoje estão cada vez mais sintonizadas com relação à sustentabilidade. Agora, a nossa legislação ajuda ou atrapalha às vezes? Boa pergunta. Começa com você. Olha, Vou dar então um olhar mais geral sobre essa questão. A legislação brasileira, em tudo que diz respeito à sustentabilidade, é uma das mais elogiadas no mundo inteiro. A gente tem realmente, tanto na agenda ambiental, de preservação, né, das nossas florestas, no papel está tudo muito bonito. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que também está sendo muito elogiada, a gente tem uma política nacional de produção e consumo sustentável na agenda, praticamente já prestes a ser implementada. Então, a gente tem, sim, nos últimos anos, o desenvolvimento de políticas públicas que são referência hoje no mundo todo. Qual é o nosso desafio? É a prática. Qual é o nosso desafio? É a transformação dessas políticas em metas a médio e longo prazo para que empresas consigam se adaptar a essas políticas que foram estabelecidas e haja uma adaptação, uma priorização dos setores de comunicação para o consumidor, de fato, das pessoas, entenderem também por que elas estão acontecendo na prática. Então, hoje o que a gente tem é um arcabouço, uma biblioteca de políticas muito consistente. O nosso desafio é a prática dessas políticas. A fiscalização é que está falha, no caso? Não é só a fiscalização, são ferramentas que de fato consigam ser usadas para orientar, colocar metas e cobrar lá na frente. A fiscalização é só parte da história, né? Toda a política começa também com essa orientação de indústrias de todos os níveis, né? Não são só as grandes indústrias, mas são as pequenas e as médias também. Os conceitos do que a gente fala de uma produção mais sustentável, elas também têm que ser levadas para uma educação desse empreendedor, para uma educação desse setor empresarial. Hoje a gente não tem ferramentas que incentivem e reconheçam o esforço dessas empresas. Nós temos mais iniciativas setorizadas, né, setoriais, na verdade, dessas empresas que conseguem, apesar de não existir essas ferramentas, dar passos mais rápidos em direção a essa produção mais sustentável. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Assim, a gente fiscalizar é parte da história. Conseguir também fazer essa formação dessas lideranças setoriais é tão importante quanto lá na frente, depois, fiscalizar. Muito bem. E Emiliano? Olha, eu não sou um especialista em finanças ou em tributação, mas eu compartilho da ideia que a Gabriela colocou. Para as empresas hoje que cumprem a legislação brasileira, e com presença internacional, como é o caso da BASF, a gente tem a perfeita noção que a legislação brasileira é muito avançada, é muito inteligente e é muito inspiradora. A gente tem a legislação brasileira sendo copiada em muitos lugares do mundo, né? A ambiental, vários dos seus aspectos. O que a gente tem uma certa dificuldade é, sim, na regulamentação dessas legislações, né? De como isso chega no dia a dia da empresa. Muitas vezes as informações são pouco completas ou são muito complexas. É muito formulário, é muita tramitação de documentação, às vezes isso atrapalha. Mas é sim uma legislação muito boa e a gente, como tudo, né, como todo o conceito de melhoria contínua que move as grandes indústrias, dá para melhorar. A gente tem espaço para melhorar, reduzindo, por exemplo, tributação, bitributação, reduzindo taxas que não fazem sentido quando você está estimulando pré-cadeias que são muito sensíveis do ponto de vista social e ambiental. Você pode trabalhar com impostos verdes, tem vários mecanismos aí de legislação que são interessantes, o Brasil estuda a grande maioria deles e a gente tem condições de aplicar alguns aqui sim. Muito bem, agora vamos para a participação dos nossos ouvintes ou espectadores. A Tereza Menes de Salto, muito obrigado pelo seu contato, Tereza. Ela pergunta, por que os produtos recicláveis são tão caros? Está aí um impedimento de você começar a mudar os seus hábitos, né, o consumidor. Os produtos recicláveis são muito caros. Por quê, Emiliano? Olha, os produtos, quase todos os produtos são recicláveis, né?
você tem uma dificuldade muitas vezes na proximidade do processo de reciclagem desse produto. Então, um consumidor que está no norte do Brasil, infelizmente, não tem acesso às indústrias recicladoras de papel que estão no Nordeste ou no Sudeste brasileiro. Isso torna caro. Então, a dimensão geográfica do Brasil atrapalha um pouco por esse encarecimento dos produtos recicláveis ou da reciclagem dos produtos, né? Algumas tecnologias também atrapalham isso, né? Você ter tecnologia de ponta para separar o plástico do papel, do alumínio daquela caixinha de leite, por exemplo, é uma tecnologia bastante cara. Ela está disponível. Isso tudo encarece. Agora, sob o ponto de vista que eu acredito que o Acatu pode falar com muito mais propriedade, o que encarece a reciclagem do produto brasileiro é a educação. É a gente separar o lixo dentro de casa, como as indústrias fazem muito bem no seu processo produtivo, e a gente levar esse produto até um ponto de reciclagem para propiciar que ele seja reciclado. Muito bem, a gente fala de crescimento sustentável, né, Gabriela? Mas os produtos são caros, esse crescimento sustentável se dá como? Não há uma sintonia entre preço e sugestão, né, para que o consumidor adquira esses produtos, né? Então, a gente tem uma questão de que produtos sustentáveis, por exemplo, como a nossa ouvinte estava perguntando, produtos feitos a partir de materiais reciclados, eles costumam também ter um custo alto para o consumidor. O que a gente tem que, então, na verdade, olhar é essa composição desse preço, desse produto. Qual que é o custo real de um produto que, de fato, utilizou recursos naturais, energia, o tempo primeiro dos veio o trabalhadores, conceito, né? Vem o conceito. Qual que é o valor real, né? Tem um exemplo emblemático, mas fácil de entender, que é o custo da água. Já acabou de passar por quase 4 anos de crise de água nas regiões Sudeste e Nordeste. Qual que é o custo da água que a gente bebe? Será que é o custo que, de fato, a gente paga na nossa conta de consumo direto? Não tem um custo muito maior da extração desse recurso da natureza, do tratamento e de todos os problemas que a gente tem na distribuição e no desperdício dessa água? Quando essa conta começa a ser acrescida de todos esses outros custos que a gente, enquanto consumidor, não está vendo, a gente vai perceber que, na verdade, tudo é muito caro. Porque o maior custo de um produto que ele é descartável ou ele é insustentável em algum momento da sua cadeia de produção é que ele está deixando impactos negativos na natureza, impactos negativos na sociedade. Então, essa educação do consumidor para ele se preocupar em qual que é o preço real do que eu pago, será que vale a pena eu comprar um móvel que vai durar mais tempo e é mais caro, ou um móvel que é baratinho, mas daqui a 2 anos vou ter que trocar correndo? Qual que é o custo real? Então, a qualidade do produto, olhar a etiqueta, que tem lá as informações de produção daquele produto, o custo real do produto passa a ser outro, e não só aquele que está no nosso valor mesmo financeiro. Muito bem. O Jomir Gonçalves, da Vila Maria. Obrigado pelo contato, Jomir. A falta de saneamento básico no Brasil é o maior causador de poluição nas águas brasileiras. É uma pergunta, é? Não necessariamente. O que acontece? A gente tem uma composição da poluição das águas no nosso país que vem, sim, do saneamento. A gente tem uma questão, um desafio gigante, que a gente tem menos de 6% de todo o esgoto, que a gente chama de água cinzenta, sendo tratado no país. 6%. É muito pouco. Né? Essa água que a gente polui, sabe o que a gente faz com o esgoto, Joel? A gente dilui o esgoto para jogar depois de volta para o rio e a gente polui um montão de rio. O jeito Sobretudo o nosso aqui, o Tietê. Nossa, o Tietê, então, a gente passa pelo Tietê, a gente fica desolado, né? Então, essa lógica de você pegar esgoto, jogar e poluir mais ainda, a gente tem que dar um basta nisso e passar a tratar essa água também no seu descarte, né? Então, a gente tem uma instituição no Brasil, que é o Instituto Trata Brasil, que vocês conhecem bem também, que justamente trabalha com os indicadores de quanto esse saneamento da água precisa ser priorizado em todas as cadeias de produção. A água, né, é claro que tem um resíduo industrial que tem um desafio gigante que polui mais ainda, que né? polui mais ainda, porque muitas vezes os componentes químicos eles se diluem mais, né,
nesses corpos de água, precisam ser tratados também. A gente tem grandes empresas que já estão comprometidas com esse tratamento, mas ainda tem muita empresa, principalmente aquelas que não estão não estão sendo policiadas, não estão sendo fiscalizadas, que precisam mudar a maneira como estão descartando os seus resíduos na natureza e nas águas. Com a falta de água, né, com a crise da falta de água agora, começou-se um processo de conscientização e até de tratamento da água, pelo menos para a água ficar de água de reuso, né? Exatamente. É incipiente, mas é um início, né? É um início para todo mundo, para a gente em casa, para as indústrias, que como o Emiliano estava contando, várias indústrias já estão se comprometendo em fazer utilizar água de reuso, reutilizar a água na sua cadeia de produção, e a gente em casa também vale. Água de chuva para utilizar na lavagem do quintal, a gente aproveita a água da máquina de lavar, são pequenas ações que podem contribuir É uma mudança muito interessante que está acontecendo na nossa cidade. A Cristiana Andrade de Barueri, obrigado pelo contato, Cristiano. O que os convidados acham das usinas de Belmonte? Belo Monte, né? Belo Monte. É Belo Monte? Belo Monte. É isso, obrigado. Belo Monte. Bom, há dois aspectos importantes quando a gente fala da usina de Belo Monte, né? Primeiro é a necessidade do Brasil de aumentar a sua geração de energia. Sob esse ponto de vista, eu acho fundamental a construção dessa usina, de parques eólicos, de parques solares, que são importantes. Sem energia elétrica, o Brasil realmente pode ter o seu desenvolvimento comprometido, né? O impacto ambiental da usina, que provavelmente esse foi o grande problema. Ouvinte se refere, eu acho que é uma questão bastante complexa, né, bastante ampla. Tem entidades muito sérias debatendo, e eu acredito, assim como toda empresa que tem naturalmente impacto para produzir, né, tudo que você produz gera impacto, que são tópicos que devem ser discutidos com bastante calma, com os ambientes democráticos, como vem sendo, na grande maioria das vezes, e que tem que ser utilizados como aprendizado para os próximos empreendimentos no Brasil. Muitas das coisas que a gente está discutindo lá não haviam sido pensadas, e aí isso pode melhorar, sim, a nossa legislação, pode melhorar a forma com que a gente faça os futuros empreendimentos. Valeu a pena o custo-benefício de tanto investimento no Belo Monte e aí esse impacto ambiente? Será que nós vamos traduzir isso em alguma coisa importante? Os números do governo mostram que sim. Assim, a gente valeu a pena porque era uma região central do Brasil que tinha uma demanda por maior energia elétrica. Então, quando a gente olha as planilhas do governo, tudo faz sentido. Mas qual que é a grande questão? É exatamente o que você falou antes, Joel, é a questão da alternativa. Qual é a alternativa a você ter um impacto ambiental tão grande e gerar um debate? Porque justamente as populações que estão sendo afetadas, elas estão lá justamente falando, olha, não valeu a pena. Né? Socialmente, ambientalmente, não valeu a pena. Quem é que vai dar a martelada final? É a gente ter mais alternativas. Então, o Brasil é um dos 3 países no mundo que tem maior potencial de ampliar parque eólico e parque de energia solar. Esse custo no Brasil, num universo de 5 anos, o custo caiu para 25% do que era há 5 anos. Então, é uma energia mais barata, com menos impactos negativos e que o Brasil tem um potencial gigante de ser, como todo mundo brinca, uma terra ensolarada. Mais do que isso, a gente tem terra, a gente tem território suficiente para conseguir fazer essa ampliação. A alternativa precisa ser priorizada e ser mais forte do que os impactos negativos, por mais que as contas pareçam que fechem. Energia eólica tem ali no Nordeste, em Natal já tem um projeto interessante. Frank, você concorda? Olha, acho que qualquer forma de você gerar energia, né? Você produzir energia por si só, ela já causa, tem sempre um lado negativo. Exatamente, você não tem como você zerar a conta e falar, não, essa forma, mesmo no caso das eólicas, por exemplo, tem seus problemas também. Né? As populações que ficam próximo das usinas eólicas reclamam às vezes do ruído, do som, do barulho das turbinas, que isso atrapalha também. Enfim, produzir energia tem um custo, seja ele qual for, de que forma for. O que você tem que, às vezes, avaliar é o que terá menor impacto, porque impacto, de qualquer forma, ele vai existir. Muito bem, muito obrigado pela participação dos ouvintes. A gente encerra agora, mas prometemos na semana que vem incluir mais ouvintes que ligaram e a gente não pode fazer as perguntas porque nosso programa ainda tem que girar. Estamos quase terminando o Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos às notícias do Observatório. O Instituto Lina Galvani seleciona projetos sociais em Minas Gerais.
O edital incentivará ações que contribuam com a qualidade de vida das comunidades de Serra do Salitre. Muito bem. A plataforma digital facilita doações. Uma plataforma digital facilita doações para entidades sociais. As pessoas podem oferecer produtos para compradores e destinar todo o valor da venda para organizações sem fins lucrativos. Muito bom. Para ver essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br ou nosso facebook.com/observatório 3 setor. Iniciativas como essas são muito boas, né, para a gente ter uma mudança cultural, né, Emiliano? Sim, sim. A educação do consumidor é o motor de um desenvolvimento mais sustentável, sem dúvida nenhuma. A campanha Eu Me Importo, o Observatório do Terceiro Setor, elaborou uma lista de entidades de diversas partes do Brasil que se dedicam a 10 temas divulgados ao longo da nossa campanha Eu Me Importo. Acompanhe no nosso site, observatório3setor.com.br ou na nossa página no nosso Facebook, facebook.com/observatório 3 setor. Agora vamos com... não? Então tá bom. Faltando só 5 minutos pelas contas da nossa produção, eu acho que a gente tem que fazer as considerações finais, mas antes eu queria te perguntar, a BASF nas suas fábricas tem um projeto interessante para diminuição de energia? Sim, não só a diminuição de energia, mas as nossas metas ambientais falam sobre os diferentes aspectos, como por exemplo também redução de água por tonelada produzida. Né? Toda empresa precisa vender, precisa produzir, mas como que a gente produz isso com mais eficiência ou mais ecoeficiência, tendo menor impacto ambiental? Esse é um objetivo da BASF muito claro, a gente tem metas ambiciosas aí para 2020, 2025 e felizmente nós temos excelentes práticas, boas práticas compartilhadas, como por exemplo na nossa fábrica de Guaratinguetá, que é a nossa maior fábrica ainda no Brasil, onde a gente já conseguiu reduzir o uso de água por tonelada produzida enormemente, assim como de energia também. Muito bem. Foi um prazer recebê-la, viu, Gabriela? O Instituto Acatu, 30 segundos para você contar alguma novidade importante. Olha, o Instituto Acatu se importa em mudar o comportamento das pessoas, em ajudar as pessoas a descobrirem que elas têm nas mãos um poder de mudança gigante, porque é por meio das escolhas delas que elas podem reconhecer, valorizar e escolher opções mais sustentáveis para o seu dia a dia, seja por meio do seu consumo direto, seja por meio de participação em projetos sociais como voluntário, com uma pessoa que se importa também e dissemina essas informações, dessas nossas dicas do dia a dia, acessem o site do Acatu, que é o www.acatu.org.br, para saber o que mais você pode fazer no seu dia a dia para ter um consumo mais consciente. Frank, boa tarde. Boa tarde, e vamos agora ouvir com o Joel, Vou-me embora para Passargada. Antes dela, eu quero dizer algo muito importante. Em nosso programa de TV da manhã, nós exibiremos uma entrevista inédita com o Marcos Kissel, que é médico, fundador do Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Você não pode perder. Amanhã, quarta-feira, meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vibro Fibra e 186 da Vivo. Não há motivo para você não assistir, hein, Frank? Para fechar nosso programa, eu vou fechar com o nosso Manuel Bandeira, poeta modernista. De tudo que nós falamos aqui, temos uma saída, temos Passargada. Vamos embora para Passargada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vamos embora para Passargada. Aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, rainha falsa e demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passargada. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.